Semana passada, a gente viu a questão lá do intervalo ascendente, intervalo simples, né, que estava dentro de uma oitava. Tudo que tiver dentro de uma oitava é intervalo simples. Passou de uma oitava é intervalo composto. A gente viu, por exemplo, que Dó, Ré na outra oitava, a gente pode entender como nona ou segunda composta. Do, Mi, a gente pode entender como décima ou terceira composta e assim por diante. A gente viu que existe um intervalo melódico e o intervalo harmônico, né? Melódico é quando a gente toca uma nota de cada vez. Harmônico é quando a gente toca notas juntas. Passou de duas notas, a gente já considera isso, até duas notas às vezes a gente já considera como acorde, que é uma matéria que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. A gente viu também que existe intervalo ascendente e intervalo descendente. Intervalo ascendente é quando a nota mais grave está embaixo e a aguda em cima. Descendente é quando a gente toca a nota aguda primeiro e a grave depois. A gente viu também a formação, né, dos acordes. Uma segunda maior tem um tom, uma segunda menor tem meio tom. A segunda diminuto, ela é, assim, na prática, ela é impraticável, né? Mas não teria distância, né? Por isso que assim, eu nem considero um intervalo. Segunda aumentada tem um tom e meio. E aí a gente foi vendo aqui, né? A gente viu os intervalos, como que funciona o caminho dos intervalos maiores e o caminho dos intervalos justos aqui, né? Até que eu brinquei o caminho dos maiores e o caminho dos justos, certo? Então, basicamente, foi aí que nós paramos na semana passada. E nós vamos continuar vendo isso. Então, por exemplo, a gente viu aqui as segundas maiores, né? Agora vamos fazer aqui todos os intervalos. Eu vou fazer passo a passo aqui para você. Uma segunda que tenha um tom é uma segunda maior. Uma segunda que tenha um tom e meio, meio, é uma segunda menor. Uma segunda que tenha zero, que não tenha distância, é uma segunda diminuto. Mas isso é impraticável. E uma segunda que tenha um tom e meio é uma segunda maior. Agora vamos fazer todos aqui. Eu vou fazer todos os intervalos aqui. O próximo, no caso, então, seria do Mi, que é uma terça. Dó, Ré, Mi. Do Mi. Então, aqui do Mi, se a gente for contar, do Dó pro Ré tem um tom e do Ré pro Mi tem mais um. Então, isso aqui, esse intervalo, ele tem dois tons. Então, isso é uma terça, certo? Uma terça que tenha dois tons é uma terça maior. E aí a gente faz aquele caminho lá, mais meio ou menos meio. Por exemplo, vamos supor que eu tire meio tom dessa terça aqui. Diminuiu meio tom. Então, uma terça que tenha um tom e meio é uma terça menor. Ela tem um tom e meio. Agora, se eu tenho e eu coloco um duplo bemol aqui, eu tirei um tom desse intervalo. Então, aqui é uma terça diminuta, porque eu diminuí mais meio, ela ficou só com um tom aqui. E por fim, se eu pego essa terça aqui e coloco mais meio, aí ela fica uma terça aumentada. Ela passa a ter dois tons e meio. Dois tons e meio. Então, esse daqui foi o intervalo de terça, peraí. Então, por exemplo, agora, eu quero um intervalo de quarta aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá. Então, isso é um intervalo de quarta aqui, ó. Do Fá é uma quarta. Vou colocar aqui. Primeiro ele é uma quarta. Então, é uma quarta justa. E vamos fazer a conta do Dó. Do Dó para o Mi, a gente já sabe que tem dois tons.
Do Mi para o Fá aumenta mais meio tom. Então ele passa a ter 2 tons e meio. Então uma quarta que tenha 2 tons e meio é uma quarta justa. Agora, do Fá bemol. Se eu tirei meio tom de um intervalo justo, qualquer, isso é regra, tá? Qualquer intervalo justo que eu tire meio tom, ele vira diminuto. Então ele passou aqui a ter 2 tons. É um do Fá bemol. Se eu tenho um intervalo justo e eu aumento meio tom, isso é regra também, qualquer intervalo justo que eu aumente meio tom, ele passa a ser aumentado. Ele passa a ter 3 tons. Então agora a gente viu segundas, terças, quartas. Segunda, terça, quarta. Agora nós vamos ver o intervalo de quinta. Quinta também pertence ao caminho dos justos ali, hein? Então, ó, do, sol. Do sol é uma quinta. Se a gente contar, né? Dó, ré, mi, fá, sol. Deu uma distância de quinta aí, envolveu 5 notas. Do sol é uma quinta justa. Vamos ver a quantidade de tons. A gente viu que do dó para o fá tinha 2 tons e meio. Do fá para o sol aumenta mais 1, 3 tons e meio. Então, uma quinta que tenha 3 tons e meio é uma quinta justa. Agora, do dó para o sol bemol, a gente tirou meio tom. Qualquer intervalo justo que eu tire meio tom, ele fica diminuto. Então aqui ele tinha 3 tons e meio, ele passa a ter 3 tons. Agora aqui, do sol sustenido, eu aumentei meio tom agora. Qualquer intervalo justo que eu aumente meio tom, ele passa a ser aumentado. Ele tinha 3 tons e meio, ele ficou com 4 tons. Agora vamos no caminho das sextas aqui. Do lá seria uma sexta, um intervalo de sexta. Nós vimos que do do para o sol tem 3 tons e meio. Então do sol para o lá aumenta mais um tom. Então ele passa aqui a ter 4 tons e meio. Toda sexta que tenha 4 tons e meio é uma sexta maior. Agora aqui, do lá bemol, ele continua sendo uma sexta, do lá bemol continua sendo uma sexta. Nós tínhamos visto que a regra é o seguinte: qualquer intervalo maior que eu tire meio tom, ele vira menor. Ele tinha 4 tons e meio, ele passa a ter só 4 tons. Então, do lá bemol, uma sexta menor. Agora, do lá duplo bemol, eu tirei mais meio tom em relação ao menor. Então, qualquer intervalo menor que eu tire meio tom, ele passa a ser diminuto. Aí ele fica aqui com 3 tons e meio. E, por fim, aqui, ó, do lá sustenido. Qualquer intervalo maior que eu aumente meio tom, ele passa a ser aumentado. Aumentado. 4 tons e meio, ele passa a ter 5 tons. Esses foram os intervalos de sexta. Agora, nós vamos ver os intervalos de sétima. Do si é uma sétima. Nós tínhamos visto que uma sexta maior, ele tem 4 tons e meio. Então, do lá para o si aqui vai aumentar mais um tom. Então, é uma sétima maior com 5 tons e meio. E aí vai ter todo esse caminho aqui, ó. Por exemplo, si bemol, eu tirei meio tom. É sétima. Sétima menor. A gente está falando das sétimas aqui, só para não confundir. Desculpe aí o equívoco. Sétima diminuto. Peraí que tem gente entrando aqui. A sétima tirou mais meio tom, ele passa a ser sétima diminuto.
ou diminuta, né? Sétima diminuta. E aqui tem 4 tons e meio. Agora, do Dó para o Si sustenido, tem intervalos que a gente nem vai usar na prática, né? Mas é bom a gente entender o raciocínio. Do Si sustenido continua sendo uma sétima, só que aumentou mais meio ali em relação ao maior. Então ele passa a ser aumentado. Ele tinha 5 tons e meio, aqui, como aumentou meio, passou para 6 tons. Por fim, seria as oitavas aí. Do Dó. A oitava também está no caminho dos justos ali, né? A oitava justa. Aqui, ó, do Si tem 5 tons e meio. Do Si para o Dó vai aumentar mais meio. Peraí. Então aqui ele passa a ter 6 tons. É uma oitava justa. Qualquer intervalo justo que eu tire meio tom, ele passa a ser diminuto. Diminuto. Oitava diminuta. Ele tem 5 tons e meio. Ou também pode ter a opção do seguinte: qualquer intervalo justo que eu aumente meio, ele passa a ter, ele passa a ser uma oitava aumentada aqui. Oitava aumentada em 6 tons e meio. Então esse foi o quadro aí de todos os intervalos que a gente vai, digamos, usar aí na prática. Os intervalos aumentados acrescidos de um tom são chamados de superaumentados. E se subtrairmos um tom dos intervalos diminutos, eles tomarão o nome de subdiminutos. Esses intervalos, porém, na prática, não são usados. Isto é, são simplesmente teóricos. Mas vamos entender isso aí que ele falou. Ele fala o seguinte: os intervalos aumentados acrescidos de um semitom são chamados superaumentados. Então tá. A gente viu, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Do Sol, por exemplo. Isso aqui é um intervalo de quinta justa. O que ele está falando? Se eu aumento aqui meio tom nessa quinta, ele passa a ser uma quinta aumentada. Quinta aumentada. Só para a gente entender. Agora, ele está falando o seguinte: se eu pego um intervalo aqui, que já é aumentado aqui, ó, do Sol. Do Sol é uma quinta aumentada. E eu coloco mais meio tom nesse intervalo, tipo, era do Sol sustenido, eu coloco do Sol duplo sustenido, isso passa a ser um intervalo super aumentado. Seria um intervalo de quinta super aumentado. Isso na prática a gente não vai usar isso, mas é legal a gente conhecer, né? Não, só eu vou passar aqui, mas na real a gente nem usa isso na prática. Ou ele está falando o seguinte: se eu pego um intervalo aqui diminuto do Sol natural, seria uma quinta justa. Qualquer intervalo justo que eu tire meio tom, ele vira diminuto. Então, por exemplo, aqui seria uma quinta diminuta. Agora, se ele está falando assim, se eu pego essa quinta aqui e tiro mais meio tom dela, coloco um Sol duplo bemol, ele passa a ser um intervalo subdiminuto. Então, isso aqui é uma quinta subdiminuta. Na prática mesmo, ali tocando no instrumento, a gente não vai usar, tá? Então é isso aí. Fica com Deus, até semana que vem.